Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai ter a nossa aula 3 da apostila, basicamente sobre coesão. Então, a gente vai falar de coesão na aula 3 e na aula 4. E nessas duas aulas a gente não tem proposta de redação. A gente tem alguns exercícios, então no próximo vídeo eu vou resolvê-los com vocês, ok? Deixa eu carregar aqui a minha apresentação. Então, vamos lá. Como eu disse, a gente vai falar sobre coesão. Então, a gente já falou um pouquinho que é coesão lá na primeira aula. Coesão é a conexão das ideias dentro de um texto, auxiliando no seu entendimento e na transmissão assertiva da mensagem. Então, é como você coloca certos elementos, certas palavras no seu texto que vão dar um sentido completo para ele. Vamos ver o exemplo aqui. Romeu e Julieta apaixonaram-se perdidamente. Todavia, seu amor era proibido devido aos conflitos existentes entre suas famílias. Faltou um S ali. Assim sendo, construíram um complicado plano para que conseguissem permanecer juntos. Porém, algumas coisas aconteceram de maneira inesperada e os amantes não tiveram um final feliz. Então, como vocês puderam perceber aqui, essas palavras em destaque, elas que vão dar a conexão das ideias no texto, que vão dar a ideia de que eles se apaixonaram, mas eles não poderiam ficar juntos pelo conflito das famílias. E aí, o que eles fizeram? Eles construíram um plano para que, com o objetivo de permanecer juntos. Mas alguma coisa aconteceu e eles não conseguiram ficar juntos e eles não tiveram um final feliz. Então, são essas palavrinhas que vão dar a progressão das ideias e vão conectar para fazer com que a ideia seja passada da maneira que você quer. Essas palavras são basicamente as conjunções. E a gente tem dois tipos principais. O primeiro são as conjunções coordenativas, que elas ligam sentenças independentes ou termos sintáticos do mesmo valor. Por que as sentenças são independentes? Porque elas não dependem uma da outra e elas não perdem o sentido quando elas são removidas. Então, vamos ver o exemplo aqui. O rapaz toca violino e também cozinha bem. Então, percebam que o fato do rapaz tocar violino não depende dele cozinhar bem e vice-versa. Então, eles não são dependentes. Se a gente tira o E e troca por vírgula ou ponto final, por exemplo, o rapaz toca violino, vírgula, também cozinha muito bem. O rapaz toca violino, ponto, também cozinha muito bem. Ainda se mantém a ideia de que ele toca violino e também cozinha bem. Mas não que, pelo fato dele tocar violino, ele cozinha bem. Entendem a diferença? E aí, as conjunções coordenativas, elas recebem diferentes classificações baseadas na relação de sentido que elas dão às orações. Então, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas ou disjuntivas, mas a maioria das vezes vocês vão ver como alternativas mesmo. Conclusivas e explicativas. As aditivas, como o nome já diz, elas indicam adição ou soma. Então, são nem, não só, mas também, como também, bem como, não só, mas ainda. Então, vejamos exemplos ali. Não comi bolo nem torta. Então, ele não comeu bolo e também não comeu torta. Então, é essa ideia de que ele não comeu nenhum dos dois. Então, está adicionando uma informação. A sua pesquisa é clara e objetiva. Então, também adiciona uma qualidade para a pesquisa, que ela é clara e objetiva. Esse é tranquilo. As aditivas são bem fáceis de identificar. As adversativas também, porque elas dão ideia de contraste e compensação. São o mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Então, ali no exemplo. Tentei chegar mais cedo, porém não consegui. Então, essa é a ideia da adversativa, do contraste, que por mais que eu tenha tentado chegar mais cedo, eu não consegui porque alguma coisa me impediu. E a gente tem ali no segundo exemplo, um exemplo diferente. Você fala e nada faz. O E, como a gente viu anteriormente, pode ser uma aditiva, mas dependendo do contexto, também pode ser adversativa.
Então, e, antes, agora, quando, quando equivalentes a mas, também pode ser adversativas. Então, vamos voltar lá no exemplo 2. Você fala, mas nada faz. Então, o e e o mas têm o mesmo sentido. Então, lembrem que, dependendo do contexto, a gente tem conjunções que se aplicam a duas sentenças. As alternativas, como o nome também diz, elas indicam alternância e escolha, bem tranquilas também de identificar. Ou, ora, já, quer, seja, talvez. Então, olhe lá o exemplo. Ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Então, ou uma coisa acontece, ou outra. Tranquila essa também. Conclusivas também são tranquilas, elas indicam conclusão ou consequência. Logo, pois, depois do verbo, portanto, por conseguinte, por isso, assim. Então, vejam um exemplo. Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Então, a consequência dela estar preparada para o teste foi ela não ficar nervosa quando foi realizado. E o outro ali, quero ser aprovado, logo vou estudar muito. Então, também é uma conclusão. Se você quer ser aprovado, você tem que estudar muito. Então, é essa ideia de consequência, que para uma coisa acontecer, depende da outra. Tranquilo também, né? E as explicativas, como o nome diz, indicam explicação de alguma coisa. Que, porque, pois, antes do verbo, por quanto. Então, ali, não demore que o filme já vai começar. Não demore porque o filme já vai começar. Pois o filme já vai começar. Então, você está dando uma explicação do porquê a pessoa não pode demorar. E o segundo exemplo, gostei do livro porque era interessante. Então, também é o motivo do porquê você gostou do livro, certo? Tranquila essa também. A gente tem um outro tipo de conjunção, como eu já disse, que são as subordinativas. Por que elas são subordinativas? Porque elas são subordinadas à oração principal. Então, uma depende da outra. A oração subordinada depende da oração principal para você estabelecer o sentido dela. O primeiro tipo são as integrantes, que elas ligam a oração principal à oração subordinada substantiva. Então, são o que e o se. Então, vejam lá o exemplo. Espero que você volte. Espero a sua volta. Então, a volta é o substantivo. Então, o que liga o espero ao sua volta. Espero que você volte. Não sei se ele voltará. Não sei da sua volta. Então, é essa ideia de subordinada. Porque se você falar assim, não sei o que, não sei se ele voltará. Espero o quê? Espero que você volte. A gente tem mais tipos. São em torno de 11 ou 12 tipos. Outro exemplo das subordinativas são as causais, que manifestam a ideia de causa. Porque, que, como, pois que, visto que. Então, vejam um exemplo. Já que está nevando, ficaremos em casa. Ou a gente poderia inverter a ordem da frase. Ficaremos em casa, já que está nevando. Então, vejam como uma depende da outra para fazer sentido. As concessivas, elas dão a ideia de concessão. Então, ali, embora, ainda que, apesar que, bem que, mesmo que, posto que. Então, alguns se retiraram da reunião, apesar de não terem terminado a exposição. Então, é essa ideia de concessão, de abrir mão, a gente poderia dizer assim, de embora, apesar de, são os que a gente mais usa. Então, alguns se retiraram da reunião, mesmo não tendo terminado. As condicionais, como o nome diz, indicam condição. Então, se, caso, contanto, salvo, a não ser que. Então, você fará uma boa prova desde que se esforce. Então, essa é a condição para você fazer uma boa prova, o seu esforço. A gente tem as conformativas, que elas dão a ideia de conformidade. O que a gente mais usa é o conforme. O como no sentido de conforme também, segundo, consoante. Então, realizamos nosso projeto conforme as especificações da biblioteca. Então, do modo como a biblioteca especificou. As temporais manifestam a ideia de tempo e de período. Então, quando, enquanto, antes, depois, logo, todas as vezes, desde que, sempre que, assim que, agora. Então, fico feliz sempre que vou visitar a minha mãe. Então, vejam como, se a gente fala só fico feliz,
Quando que você fica feliz? Sempre que vou visitar a minha mãe. Então, tem que ter essa conexão entre a oração principal e a subordinada, certo? As finais, ideia de finalidade, não é de finalização, é de finalidade. Então, para que, a fim de que, por quê, que. Então, todos trabalham para que possam vencer. Então, essa é a finalidade, o intuito deles. Todos trabalham com o intuito de vencer. As proporcionais, elas manifestam a ideia de proporção, de proporcionalidade. Então, a medida que é proporção que é o passo que, e as combinações quanto mais, quanto menos. À medida que o tempo passa, a chuva aumenta. Então, quanto mais o tempo passa, mais chove. Então, a proporcionalidade tem essa ideia de que uma coisa aumenta, a outra aumenta também. Se uma coisa diminui, a outra também diminui. Então, lembrem dessa regrinha. As comparativas vão dar a ideia de comparação. Assim, como, tal como se, quanto mais. Então, ali, Maria era mais estudiosa que sua irmã. Então, você está comparando as duas irmãs. Então, uma era mais estudiosa do que a outra. As concessivas, ideias de consequência. De sorte que, de modo que, de forma que, do jeito que. Então, gritei tanto que fiquei sem voz. Então, qual que foi a consequência de eu ter gritado tanto? Ficar sem voz. Então, lembrem que uma depende da outra. Então, teve uma causa e teve uma consequência. Por que a gente está falando tanto de conjunções na questão de coesão? Porque a correta utilização desses elementos contribui e muito para a melhor expressão das suas ideias. E o inverso é equivalente. Se você usa a conjunção errada, equivocada, isso vai atrapalhar no entendimento do seu texto também. Então, isso pode abalar toda a estrutura do seu texto. Então, por isso que é importante que vocês saibam quais são as conjunções, quando a gente usa, qual a ideia que elas passam, para que vocês passem a ideia correta no texto de vocês. Um adendo. A gente vai postar lá no Google Classroom. Quem não tiver acesso, entre em contato com os coordenadores ou entre em contato comigo. A gente fez um arquivo que tem as conjunções e a classificação delas. Então, é legal ter essa tabelinha que ajuda quando vocês forem escrever para identificar qual que é a ideia correta que vocês querem passar no texto. Ok? E para fechar, a gente tem também as preposições que ajudam muito na questão da coesão textual. As preposições, elas são palavras invariáveis que ligam os termos dependentes a um termo principal. Não sei se vocês tiveram que decorar no colégio, mas eu tive que decorar. As preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, para, perante, por, em, entre, sobre, trás. Não precisa decorar, mas é importante que vocês saibam quais são as preposições. E certas palavras exigem preposições específicas. Como a gente identifica uma preposição? Porque elas isoladas, elas são uma palavra de sentido vazio. Então, se a gente fala um a, qual é o sentido? Após. Se a gente pegar a palavra isolada, ela não tem muito sentido. Ela faz sentido no contexto da frase. E aí, elas exprimem relações como assunto. Falava sobre arte. Então, qual era o assunto da conversa? Arte. Elas também podem indicar causa. Padeceu de grave doença. Então, foi a causa do padecimento. Pode indicar também instrumento. Feriu-o com um machado. Então, foi o instrumento, a forma que a pessoa usou para ferir a outra. Não façam isso. Lugar. Vivo em São José dos Pinhais. Vivo em Curitiba. Então, o local. Meio. Viajarei de navio. Viajarei de carro. Então, é a forma como você vai viajar. Companhia. Fui ao cinema com ela. Oposição. Todos estão contra ele. Propriedade. Usei a faca do chefe. E matéria. Siga pela ponte de madeira. Então, vejam que a gente tem ali algumas variantes. Por exemplo, o de e do. A gente pode usar causa, em meio, em propriedade, em matéria e outras formas também.
Então vejam que elas vão conectar também as palavras, mas elas vão conectar as palavras, mas elas podem ser usadas em diversos contextos. Elas também podem indicar especialidade, é perito em música, podem indicar direção, vá para a esquerda, fim, lembre que é no sentido de finalidade, que luta para viver, pode ser falta também, está sem capital, modo ou conformidade, vamos escolher por sorteio, então vai ser o modo como a escolha vai ser feita, origem veio de família pobre, e tempo estive estudando durante horas. Então vejam como eles estabelecem sentido na frase também. Então, deixa eu voltar aqui. Então é isso, gente. Lembrem que a coesão é muito importante para o texto de vocês. Então, vocês estabelecerem a conexão correta entre as palavras, as sentenças, os parágrafos, ajuda e muito no entendimento do texto, certo? É isso. Como eu já disse, nessa semana a gente não tem proposta de redação, a gente tem os exercícios. Gravarei o vídeo com a resolução e com a explicação, mas vai ser um vídeo curtinho porque a gente tem só 4 questões bem simples também, bem objetivas. Espero que vocês estejam escrevendo. Qualquer dúvida, como eu já disse, nos procurem. Vejam lá a tabelinha no Classroom. Quem não tiver acesso ao Classroom, entre em contato com os coordenadores, que eles falam com a gente e a gente passa para vocês. É isso, bons estudos e até a próxima. Semana que vem a aula com o Alan, ok? Beijos e até mais.